A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Colônia Betel, a Porta do Céu. Estamos meditando na Palavra de Deus. Cristo deu as leis e precisamos obedecê-las. Lei é para ser obedecida. Lei não é para servir de espetáculo, de proveito, de tema religioso ou de peita para os aproveitadores se enriquecer com elas. As leis é para ser cumprida e obedecida para o bem de toda a raça humana. Foi para isso que Cristo estabeleceu as leis. E nós estamos falando sobre leis que saíram e leis que ainda existem e que nunca jamais sairão. Quando o ser humano existir, as leis nunca jamais deixará de existir. Por todo o tempo que o ser humano existir, a lei haverá de existir. Todas elas. Primeiro, os 10 mandamentos. Essas leis, que são diversas leis, cerca de 600 e poucas leis, essas leis não existiriam se não fossem os mandamentos. Os mandamentos é a base de todas as leis. E pastores dizem que não tem mais mandamento, 10 mandamentos não existe mais. Como pode, irmãos, um pregador chegar a essa posição? Porque Jesus disse, não adulterarás. Ora, se não existe a lei, não existe o mandamento, como vai funcionar isso? O que eles vão ensinar sobre isso? A igreja deles vai virar o quê? O que está sendo aí hoje. Sem dúvida. Não roubarás. Por que o mundo está cheio de roubos hoje? E dentro das igrejas? Por que os pastores, a maioria, são enrolados com isso? Mandamento, eles tiraram. Então, quando diz que não tem lei, é para favorecer os erros deles. Nada mais que isso. Nada mais do que isso. Então, os mandamentos e as leis divinas, acreditem-se, se você pertence a Deus, nunca irão acabar. Nenhum dos 10 mandamentos vai ser destruído. E acredite na Bíblia, a palavra de Deus. Primeiro a quebrar os mandamentos foi Satanás lá no céu. Por isso, quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram-lhe, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse nos primeiros mandamentos, Cristo diz isso para os seus apóstolos, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Então, qual foi o primeiro mandamento que Satanás quebrou lá em cima? Esse. Não terás outro Deus diante de mim. Quis ele ser Deus. Quebrou o mandamento. Infringiu as leis e quebrou o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Trouxe aqui para a terra essa transgressão. Entregou na mão dos padres, dos pastores, dos bispos, dos missionários e de toda religião, e toda religião pratica isso. Diz que não tem os mandamentos. Então, toda igreja, toda religião, em todos os sentidos, pratica esta obra de Satanás, que é a quebra dos mandamentos. Em primeiro lugar, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas eu não adoro outro Deus, mas eu não faço isso, você pode dizer. Mas você não ensina o mandamento e não diz que é para cumprir. Então você está adorando o outro sim. Você está fazendo a vontade de Satanás diretamente.
para nós humanos, para você mesmo indiretamente, mas diretamente e espiritualmente falando, você está fazendo a obra de Satanás. Foi ele que transgrediu a lei, foi ele que quebrou os mandamentos, e é você que, envolvido por ele, está quebrando os mandamentos quando você diz que não existe. As leis saíram dos mandamentos. Então aqui, no capítulo de número 18 de Deuteronômio, Deus está dizendo aqui para Moisés, versículo 9, para que você, eu e todos nós, possamos obedecer e entender o que Jesus quis dizer. Ele diz aqui, quando tiveres entrado na terra, que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhadores, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então nós temos aqui o Senhor falando para Moisés, não haja no meio de vocês essa gente. Quem pratica essas coisas não é para ver no meio da nação de Israel. Não é para ver dentro da igreja ou dentro da congregação de Israel. Então, o que é macumbeiro? O que é um macumbeiro? O que é um feiticeiro? Macumbeiro, feiticeiro, bruxo. O que representa isso? Veja o que diz a respeito do feiticeiro. O feiticeiro, ele tem como emprego essa arte. É um emprego de feiticeiro. Ele tem como emprego. O feiticeiro, ele tem como seu emprego fazer feitiço. Ele tem o seu terreiro e vai fazer o feitiço, que representa bruxaria, feitiçaria, que é também bruxaria. Aquele que encanta, veja que o encantador é a mesma coisa, e atrai. Veja que atrai. Você está encantada aí por algum homem casado, alguma mulher casada, você está do lado da bruxaria, queridos. Tem um espírito imundo aí, então você precisa vigiar a respeito disso, viu? Então ele diz aqui, atrai. O segundo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O macumbeiro, aquele que pratica os malefícios, de feitiçaria, e também a bruxaria, fascinação. Tudo isso é parte da macumbaria. Tudo isso é parte da feitiçaria. Eu posso ser um feiticeiro? Eu posso ser um macumbeiro? Eu posso ser um feiticeiro ou um macumbeiro? Eu posso ser um macumbeiro. Porque o macumbeiro é aquele que faz o feitiço, que faz a obra do malefício. Eu vou até o pai de santo macumbeiro e falo para ele, faça esse trabalho para mim. Então ele invoca o guia vem e eu converso com o guia, pergunto para ele. Por exemplo, vamos dizer que chegou o Zé Pilintra, ou Tranca-Rua, Tem tantos Tranca-Rua das Almas, Tranca-Sete Caminhos, Tranca-Rua de todas as formas, que eu não vou falar os nomes aqui, mas está cheio. Tem Exu Tranca-Rua, tem Exu Tranca-Tudo, tem tudo isso, Eu não vou falar detalhes sobre cada um deles, Mas eu vou dizer vamos dizer que eu fui até o pai de santo, cheguei lá, falei para o pai de santo, e disse para ele, eu quero consultar e quero falar com o Tranca-Rua. Então o Exu vem e possui o pai de santo, que é o feiticeiro, aquele que é
o que faz o feitiço, eu vou lá para ele, converso com o guia e o guia me orienta. Diz, olha, para eu fazer isso para você, você precisa fazer isso aqui. Você me traz 7 velas, você me traz uns 2 cartuchos de pólvora, você me traz tantos charutos, você me traz um aguidai, você coloca lá uma farofa feita com sangue na gordura do animal e tal, e bem preparada, com pimenta, com isso, com aquilo, para que eu possa receber essa oferenda das tuas mãos, feita, preparada, orientada pelo feiticeiro. Então, eu vou lá, consulto ele, eu quero esse trabalho, eu quero fazer esse trabalho. E para quê? Dou a finalidade para que eu quero o trabalho. Então, o feiticeiro vai e fala, ó, você tem que fazer esse trabalho, então você vai me trazer aqui essas coisas. Vela, farinha para farofa, você vai trazer aqui, eu quero fígado de galinha, ou eu quero pé de galinha, ou eu quero orelha de porco, ou eu quero cabeça de porco. O que ele pedir é a exigência do guia. Então, eu posso ser também um que faça o feitiço, com certeza. Então, eu fiz a oferenda, eu comprei as coisas, levei a ele, e o Pai de Santo preparou aquele trabalho e falou para mim, vai colocar em tal lugar. Você vai levar isso aqui lá na encruzilhada, ou você vai colocar isso aqui lá em um jardim. Se é para matar alguém, vai na porta do cemitério, coloca lá no cemitério, ou dentro do cemitério, em algum lugar, aonde ele pedir para colocar. Então, eu estou fazendo isso. Eu faço parte daquilo que é a feitiçaria, no caso, os malefícios do feitiço, da feitiçaria. Então, o macumbeiro, o feiticeiro, o bruxo, o encantador, é tudo a mesma coisa. Por quê, queridos? Porque tudo isso faz parte do reino de Satanás, do reino das trevas. Tudo isso faz parte do reino dele. Por isso é que Jesus, no capítulo de número 11 de Mateus, de Lucas, né? Quando ele está expulsando aquele demônio, ele diz para os seus discípulos ali, na presença dos fariseus, ele dizendo aos fariseus, e seus discípulos estavam ouvindo aquilo ali, tomando como lição para que eles pudessem vir a ensinar depois na pregação do Evangelho, instruindo as pessoas para que as pessoas não viessem a servir o inimigo. Está aqui em Lucas 11, no versículo 14, ele diz assim, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns dentre eles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Outros tentando pedir-lhes o sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizem que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, peraí, vocês estão dizendo que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios? Então, Satanás está dividido? Satanás está separado? Quem são os demônios? Quem são os Exus? Quem são as pombagiras? Existem pombagiras, existem pretas velhas, existe tudo isso. Existe uma hierarquia da macumbaria e da feitiçaria no reino de Satanás para matar, roubar e destruir. Esse é o reino das trevas. Esse é o reino do maligno, do diabo. Então existe isso? Existe, mas numa origem na origem espiritual não existe. Não existe uma pombagira. Isso é uma figura, né? Eu diria que até abstrata, né? Porque não existe mesmo. Que é uma obra de encantamento que Satanás colocou para enganar o ser humano. Como não existe o espírito mirim,
Não existe. É um disfarce que eles colocam para dizer que existe um espírito pequenininho que está ali enganando, que está ali no meio das crianças, para seguir. Mas não tem nada disso. É o mesmo espírito que caíram, os mesmos anjos caíram. Quem são os espíritos e quem são os demônios? Os anjos que caíram da Nova Jerusalém, lá da cidade santa, do trono de Deus. Quando Satanás transgrediu, a Bíblia diz que ele com a sua cauda ou com a sua lábia enganou a terceira parte dos anjos. Jogou com ele embaixo e tornaram o quê? Tornaram demônios, que são esses aí, dado nomes pelo o inimigo, pelo diabo, para que pudesse trabalhar na vida das pessoas, agir contra a vida das pessoas. Eles são unidos, eles não se divide. Dá até a impressão de que se divide, mas não divide. Quando eu pertencia a eles, tinha um terreiro que queria ser mais forte do que o outro terreiro e tal, mas os guias não aceitavam, não era aquilo. Exus não era aquilo. Um dizia que fazia trabalho melhor do que o outro, mas isso humano, bem sabendo que era influenciado por eles, mas no intuito de praticar o ser humano e não a obra do diabo, porque eles não ficam um contra o outro. Então, existem os demônios. Os demônios são os anjos caídos. O demônio é aquele que mata, aquele que comete loucuras contra as pessoas, aquele que persegue, aquele que atinge, aquele que maltrata, aquele que destrói. Isso é demônio. A palavra demônio representa isso. Então, os demônios são os anjos que caíram. Tornaram-se demônios, anjos caídos. No mundo espiritual, eles continuam sendo anjos que caíram, transgrediram, mas pelos seus malefícios através de Satanás, se tornou demônios, né? Então, eles não é um contra o outro, porque não pode desfazer a obra de Satanás, do seu líder, do seu querubim. Eles não desfazem. Por isso Jesus diz para os fariseus aqui: peraí, vocês estão dizendo que eu estou expulsando os demônios, está Satanás dividido agora? Satanás se separou deles agora, então ficou fácil agora, né? Já que Satanás se separou deles. Mas não era nada disso. O que ele estava querendo ali era interromper o trabalho de Jesus, a obra missionária, atrapalhar o milagre e o bem que Cristo estava fazendo daquela pessoa. Era isso que eles queriam fazer, persuadindo as pessoas, iludindo e tentando convencê-las que Jesus não era realmente o Salvador do mundo, que não era o Filho de Deus. Era isso que estava querendo dizer. Mas Jesus disse isso para eles aqui: se Satanás está dividido contra si mesmo, porque se eu estou expulsando o demônio por Beelzebu, que representa o diabo, como vai ser o reino de Satanás? Como vai ser as obras de Satanás? Então, quando você vê uma igreja contra outra, irmão contra irmão brigando por causa do ministério, dos bens, das riquezas, fazendo tudo isso, anote isso: Satanás está no meio. Essa obra, esse trabalho não é de Deus, de nenhum dos dois. Não pertence a Cristo. Cristo com o reino dividido, Jesus com o reino dividido, não existe. Se Satanás não está dividido, como Cristo está dividido? Ou a igreja se une como igreja e cada um fazendo aquilo que Deus mandou fazer, pregar o evangelho? Ou a igreja? Como é que Satanás, ou melhor, como é que o catolicismo é totalmente contra os protestantes? Por quê? Por que o testemunho de Jeová é contra? Por que os crentes é contra o adventismo? Por causa do sábado, por causa disso, por causa daquilo? Por que são contras? Certamente não tem Deus nem do lado nem do outro. Não falam a mesma língua.
Divergência e opiniões de cada um não significa separação no reino. Agora, quando quer separar-se, porque a tua igreja é isso, aquilo, você está fora do reino, você não pertence. Agora, divergência no que diz respeito, um tem uma opinião, outro tem outra, isso é normal no meio de toda religião, não quer dizer nada. Agora, quando um ensina de um Deus, e o outro ensina outro, não, o sábado é para ser guardado, o outro não, o sábado, tem divisão. É um reino dividido, isso não pertence nem um lado nem o outro. Quem leva vantagem? O diabo, e obviamente a obra dos dois está na mão do inimigo, e não na mão de Deus. Com certeza, está dividido o reino. Por isso aqui, Jesus estava lançando em rosto isso aos fariseus. E Jesus aqui ensinando em Deuteronômio que não haveria de acontecer isso, né? De haver essas coisas. Acabaram, era uma lei e tinha que ser mantida. E precisa ser mantida. Dentro da igreja não pode haver. Mas e o macumbeiro, como fica? O macumbeiro é uma alma, é uma vida. Cristo morreu também por ele. Quando ele se arrepender, vir para o Senhor, então ele vai servir a Deus. Que é o que Deus diz para Moisés lá no Deuteronômio era para não praticar as práticas daquelas nações. O que Deus diz para a igreja? Não praticar isso. Mas como ele está praticando? Está. Até que ele venha a Cristo. Enquanto ele não vier a Cristo, ele vai ficar fazendo isso. E se ele viver assim, até a sua morte? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Tanto aquele que recebe o guia, os espíritos para fazer a consulta, quanto aqueles que frequentam e que apoiam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos olhar aqui no capítulo de número 6. O que a Bíblia nos diz? Versículo de número 9. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem adúlteros, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, vocês não percebem que quem faz e pratica essas coisas não herda o reino de Deus? Olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Onde entra o macumbeiro? Na injustiça. Injusto, você conhece a Deus e praticar as obras do inimigo? Você está cometendo injustiça contra Deus. Ele diz aqui, não herdarão o reino de Deus. Aí ele diz no versículo 11, e tais foste alguns de vós. Então Paulo está dizendo aqui, ó, alguns de vocês aí, ô Coríntios, praticavam essas artes. Então, o macumbeiro que tem no Brasil e no mundo hoje pode se tornar isso aqui com certeza. Senão que já tem muitos, que Paulo está dizendo aqui, ó. E tais fossem alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus, lavou, limpou, purificou. Você agora é um cidadão do céu, serve a Deus. Por isso, pode deixar, com certeza, com a lei aplicada. E onde é que a lei funciona aqui? Nesse detalhe. Se você não sair disso, o seu fim é o que está dizendo aqui. Não herda o reino de Deus. É o que Paulo está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. No capítulo de número 5 de Gálatas. Gálatas 5. Abram comigo aí, por favor. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Para você ver qual é o fim que terão eles.
Gálatas 5. No versículo 1, Paulo diz: Cristo nos libertou, para que sejamos, de fato, livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então vocês estão livres. Não volte para fazer aquilo que não convém. Veio para o Evangelho, está servindo a Deus, então sirva. No versículo de número 19, ele diz assim, dessa mesma carta, capítulo 5, 19, de Gálatas: As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. O que é prostituição? Você precisa entender, eu já falei isso em todos os vídeos aqui, acompanhe os vídeos e você vai ver o que a Bíblia diz: separe prostituição de adultério. Que tipo de adultério e que tipo de prostituição? Existe tudo isso. Analisando a Bíblia hoje e as religiões, todas as religiões estão em prostituição. As lideranças, em primeiro lugar, todas estão em prostituição. Todas as lideranças hoje estão em adultério, com raras exceções. Por quê? Porque a prostituição, que muitas vezes é dita na Bíblia, e que os apóstolos falam no seu primeiro, nos evangelhos, a maioria, eles as têm como sendo o sexo entre um casal, uma mulher, ou qualquer de outra forma, ou a mulher com um animal, ou o homem com um animal, tudo é sexo. Bestialidade, né? Tem tudo isso, essas declarações. Então, Paulo está dizendo aqui que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Então, eu posso prostituir contra a palavra e não contra o corpo, deitando com uma mulher que não é a minha? Posso. E é isso que a igreja está fazendo. Quando um pastor disse: compra isso aqui, leva isso aqui dentro da igreja, ele está prostituindo contra a palavra. É uma prostituição contra a palavra. É um adultério contra a palavra. Ele está adulterando a palavra, está prostituindo contra a palavra. Está acrescentando o que não é para acrescentar. E está colocando o que não é para colocar nela. Não existe isso na palavra. Então isso é uma prostituição contra a palavra. Ezequiel capítulo 16. Só meditar. Capítulo 12, capítulo 16 fala disso. Então ele diz aqui, ó: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Você gosta da lascívia, minha irmã? O que é lascívia? Praticar lascívia? Gosta de ser assim, bem sensual, né? Gosta de vestir aquelas roupas bem apertadinhas, aquela saia bem coladinha no corpo? E você, o levita, gosta de vestir aquela calça que para tirar da mão ao trabalho, bem coladinho no corpo? E isso não precisa nem ser crente, é fora da igreja. A maioria faz isso. Para quê? Para provocar o quê? Para mostrar o quê? Então você veste aquela roupa bem coladinha no corpo, e umas tem até lá no norte fala um tie, né? Um corte atrás. Se ela abaixar, só Jesus para ter misericórdia. Fica difícil, né? Você gosta de fazer isso? Gosta de provocar a lascívia? Isso é provocar a lascívia, aquele batonzinho bem vermelho. Eles brincam, aquela coisa que você chama a atenção. Isso é lascívia. O que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Então, ele diz aqui o 20: idólatras, feitiçarias. Para onde eles vão? Vamos ver. Orgias,
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais é por prevenir que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vai ficar fora, queridos. Então, o macumbeiro vai ser condenado. Ele está quebrando a lei. E o crente está obedecendo a lei, ensinando e dizendo para ele que não pode fazer isso. Porque está na lei. Não implica mais a lei como Cristo fazia através de Moisés? Não, por quê? Porque naquela época era olho por olho, hoje não tem mais. Hoje existe a misericórdia, mas a lei, para ser cumprida, e o que é pior é que o peso da condenação é pior do que o que era antes. Por quê? Porque ele é avisado, ele tem a lei para combater, ele tem tudo e ele não quer dar ouvido. Ficou pior para quem pratica tais coisas. Vamos em frente. O capítulo de número 5 de Efésios. Efésios 5. E no versículo de número 5, ele diz aqui: pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não adianta você querer dizer, não, o orixá pertence a Deus, é de Deus, faz o bem, é do bem, acha o que quiser. Ele pode fazer o que você diz é bom e agradável, mas lá no fundo, o mal está sobre isso. E você recebe essa recompensa aqui, como está dizendo Paulo. O seu fim é esse. Esse é o fim do macumbeiro. Abra comigo também, lá em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo de número 21. Apocalipse 21. Palavra hoje, Apocalipse, a Bíblia Sagrada. Graças aos pastores, às igrejas que se dizem evangélicas, não causa mais impacto a ninguém, né? Apocalipse, eu tenho muitos anos atrás, era um livro que chamava a atenção pela divina revelação que havia nela. Hoje os pastores colocou dentro da igreja, da religião, que o Apocalipse, que a Bíblia, a palavra de Deus é um livro comum, qualquer. Então a pessoa lê a Bíblia hoje como lê um jornal, como lê um noticiário qualquer. Aliás, as notícias por aí que estão vendo através das redes sociais está dando mais impacto e mais susto na pessoa do que as profecias divinas. Graças a você, né, apóstolo? Graças a você, doutor, que diz que pode ter a novela de Gênesis, do Apocalipse, que Jesus é uma novela. Graças a você que transformou o evangelho nisso. Mas você vai pagar por esse adultério. Você vai pagar por essa prostituição. Isso é uma prostituição contra o evangelho, isso é um adultério contra o evangelho. Estou falando da tua vida pessoal, conjugal, não. Estou falando da palavra. Você vai pagar por isso. Por isso hoje está assim. Acabou, não tem mais temor na vida das pessoas por causa do evangelho. O evangelho não causa mais impacto a ninguém. Por quê? Porque o Espírito foi embora, queridos. O Espírito Santo não fica misturado com isso. Ele se afasta. Quando a igreja pratica essas coisas, prega essas coisas, beneficia ao ídolo e a tudo isso, ao dinheiro, a mamão, a igreja, o Espírito não vai ficar no meio dessa gente. Salvo-se alguns que lá tenha, que não é da liderança, porque essa liderança está fazendo isso, não tem jeito. O Espírito Santo não fica. Então a palavra se tornou um livro comum, se lê em qualquer lugar.
nas novelas, é nos filmes de cangaço, né? De bang bang, é nos filmes de pornô, né? Eu não acompanho isso, graças a Deus, mas é no meio de tudo isso. Hoje a Bíblia está sendo lida em todo lugar. Virou um livro comum. Graças a vocês, né? Mas o preço vocês pagarão. Graças ao gospel, né? Que tudo isso ficou assim. Os louvores é cantado em todo lugar. Louvor, coisa nenhuma. Músicas gospel. Louvor, coisa nenhuma. Cristo disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Minha glória, pois a outra eu não darei, e nem o meu louvor a ninguém. A imagem nenhuma. Meu louvor não vai ser cantado, meus louvores não é cantado em qualquer lugar. Os meus louvores não é ministrado em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Então você vai pagar por isso, tá, levita? Viu o pastorzão que coloca a igreja no carnaval, na política? Aguarda, o fim de vocês vem. Cristo não tardará, no tempo certo se manifestará. Ele será glorificado. E vocês abatidos, tenha certeza disso, e o mundo verá a vergonha de todos vocês. Capítulo de número 21. Da grande e saudosíssima revelação de Jesus Cristo. Essa linda e maravilhosa revelação de Deus a João para todos nós. Apocalipse, capítulo de número 21. Ele diz aqui, versículo 5, ele diz assim: eu que estava sentado no trono, disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, estas palavras, são verdadeiras e fiéis. Apocalipse não é uma farsa, querido. Apocalipse não é uma novela, missionário. Viu, bispo? Você se deu muito mal em fazer isso. E você que apoiou, doutor, prepara o seu lombo. Você é conivente com isso? Prepara o seu lombo, porque Cristo não tarda em cobrar. Ele diz aqui, ó: disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está achando que isso é uma brincadeira? Está achando que isso é uma brincadeira, que isso não vai acontecer, como tem muitos dizendo aí que isso aqui é mito? Você vai ver o teu mito já já. É um que teve lá no mito de vocês, não é um que estava lá em Brasília, não, como presidente? Quem é o mito de vocês? Você verá o que é isso aqui, tá? Vocês verão. Então, macumbeiro, todos esses, se não se arrependerem a tempo, qual é o fim deles? Lago que arde com fogo e enxofre. Ainda Apocalipse 22. Abram comigo aí. Vamos ver no versículo de número 14. Bem-aventurado aquele que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenhas direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entrar por outro caminho não vai dar, meu querido. Ou você se arrepende, se converte, pratica as obras dignas e justas em Cristo Jesus, ou você fica pelo meio do caminho e vai parar no lago de fogo. Esse aqui é Apocalipse 21:8. Ele diz no versículo 15: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, sempre feiticeiro. Percebeu que já li todo o evangelho lá de Lucas? E se eu for para Mateus é a mesma coisa? Todos ficando de fora. Então a lei é essa, está mantida a lei. Mas a graça e a misericórdia que veio por Jesus Cristo está estendida para que todos se arrependam.
e vem a salvação em Cristo Jesus. Então ele diz aqui: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Você ama mentira, né, apóstolo? Né, pastor? Você ama mentira, você diz que o carnaval faz parte, você é um mentiroso e ama mentira, meu rapaz. Você ama mentira, né, pastor? Né, missionário? Né, apóstolo? Você diz que a mulher pode vestir o que ela quiser e o homem do mesmo jeito. Pode fazer tudo isso dentro da igreja. Pode se exibir com tudo isso, pode praticar lascívia, pode ser dessa forma. Você disse que isso não tem problema, não é isso? Você disse que não tem mandamento, você é um adúltero, meu querido. Vai perecer nas trevas, não adianta. Você vai ficar de fora. Senão que já está fora. Então, todos aqueles que praticam a mentira, você fala tudo isso, você ensina tudo isso, você vai exonerando todos os mandamentos, você é um amante da mentira. Você ama e pratica a mentira. Seu fim é lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ora comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado por aqueles que estão vindo essa live, esse vídeo, e aqueles que são, meu Deus, meu Pai, seguidor desse canal, que escreveu, que está seguindo, que Tu há de trazer um povo para Te glorificar. Quero pessoa para mim aqui no canal, Senhor. Quero para pessoas para andar comigo nesse trabalho, glorificando e exaltando o Teu nome, porque esse trabalho aqui não é de um homem, esse trabalho aqui é do Teu Espírito, para que nós, como pregadores, falamos e ensinamos a Tua palavra como sendo um corpo em Ti. Que cada um desses que escreveram se torne um corpo em Ti, Pai. Glorifica o Teu nome. Anda em retidão com a Tua palavra e entra na cidade pelas portas. Abençoa cada um deles, prospere, abra as portas. Meu Deus e meu Pai, desembaraça os seus caminhos espirituais, financeiros, amorosos, em todos os sentidos. Dá livramento aos jovens, Pai, dá livramento aos que estão no leito de dor, dá livramento aos aposentados, dá livramento aos que estão sendo enganados dentro das igrejas, tira e salva, tem misericórdia daqueles que estão jogados, Pai, numa UTI, socorre, tem misericórdia dos que estão nos presídios, alcança, tenha misericórdia, Pai, do homem do campo, do lavrador, do agricultor, Pai, do pecuarista, socorre a cada um. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, do macumbeiro, para que ele possa se regenerar, ele possa cair em si, ele possa cair numa vida, meu Deus e meu Pai, de integridade, retidão pela Tua palavra e abandonar as obras infrutíferas das trevas para entrar na cidade pelas portas. Tenho certeza que muitos, Senhor, irão fazer isso, senão que já fizeram muitos, pois Tu és Deus em cima no céu e embaixo na terra, e não tem prazer na morte daquele que é pecador. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa juventude, a medicina de uma forma geral, abençoa cada um. Nós Te pedimos, Te agradecemos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.